Olá, eu sou Fabrícia Faé, estou aqui no Tech Talk delas, entrevistando uma pessoa maravilhosa, Dani Maciel, que estava moderando um painel aqui no Tech Woman, né, que acabou de acabar. Mas antes de falar um pouquinho do tema do painel, né, que é esse tema sobre o que o mercado de trabalho está esperando, fala um pouquinho de você, Dani, da sua trajetória, quem é a Dani, como você chegou aqui. Muito feliz de estar aqui com você, Fábio. Então, quando a gente fala em carreira, né, a gente fala muito de uma pressão que, inclusive, é muito dada para a mulher, até porque a gente tem várias jornadas, né? Então, muito dada para a gente de que a nossa carreira ela precisa ser estabelecida muito rápido, né? Então, a gente tem aí... Eu lembro que quando eu comecei a pensar na minha transição de carreira, eu sou geógrafa, geóloga, com mestrado e doutorado, já era professora da universidade, quando eu decidi fazer um tempo sabático, que depois é que eu descobri que o tempo era sabático. Era né? Era isso. Era esse. Né? Mas eu fui atrás de me descobrir, fui atrás de preencher alguns vazios que eu achava que eu tinha e que eu precisava enquanto pessoa. E assim, eu não sabia quanto tempo, né? Acho que a gente está vendo muito o entendimento de ser uma pessoa íntegra principalmente na sua totalidade. Hoje a gente enxerga, eu acho que com a pandemia, né, quem estava mais propenso... Teve um chamado. Então, esse meu chamado, ele foi antes. Eu brinco, foi quando eu comecei ali nos meus 29 anos, eu disse, não, eu preciso entender o que eu quero, eu preciso entender. Então, quando eu fiz esse sabático, foi muito em função disso, olha, eu acho que eu preciso primeiro me autoconhecer. Preciso saber o que eu sou boa. Eu me achava muito regular em tudo. Eu me achava... Alguma semelhança com outras mulheres não era coincidência, não é? Exatamente. Estamos juntos. Eu achava assim, eu sou tão regular, eu sou tão na média, né? O que eu tenho para oferecer? Então, eu fui muito atrás dessa busca do que eu tenho para oferecer para qualquer pessoa. Então, eu acho que isso foi determinante para eu entender minhas forças internas. Eu entender qual que é o meu diferencial competitivo. E eu acho que eu fui descobrindo que era gostar muito de gente. Então, quando eu fiz a transição de carreira, eu fiz a transição de carreira para gestão de pessoas. Então, como é que eu comecei a fazer essa transição? De uma maneira muito planejada. Eu já era mãe, já era uma mãe que bancava, né? Já era chefe de família, então eu precisei ser muito estruturada nessa transição. Então, eu trabalhava de manhã e de tarde, e de noite eu fazia o meu trabalho de gestão de pessoas. Era aí que eu ia estudar, era aí que eu ia fazer os atendimentos. Dupla jornada. Tripla, né? Tripla no trabalho. Eu costumava dizer que eu botava Bia para dormir, o marido na época para dormir, para poder então eu estudar, para eu poder então me dedicar ao que eu realmente gostaria de seguir. Então foi vamos dizer assim, uma transição muito estruturada. Então, quando eu vim para a área de gestão de pessoas, eu acho que uma coisa que eu posso dizer para as pessoas que estão nesse movimento de transição de carreira, que me acelerou bastante, foi eu ter me tornado voluntária de uma associação da área, de uma categoria da área. Bacana. E isso foi como se fosse um doutorado para mim, porque eu estava ali sendo acelerada rapidamente. Claro. Né? Sendo redundante, mas acelerada de forma muito natural também. Então, eu tive contato com pessoas muito influentes no Brasil, eu comecei a transitar com personalidades que na minha área eram pessoas uau, né? Como Mário Sérgio Cortella, que todo mundo fazia assim, uau, estava ali pertinho dele. Enfim, de várias personalidades que pareciam inalcançáveis. Inalcançáveis, exatamente. E foi fazendo com que, Fábio, a minha visão de mundo fosse muito ampliada. Bacana. Então, eu acho que é um outro ponto que a gente precisa pensar o que o profissional da nossa área está fazendo em qualquer lugar do mundo. Para eu ser uma referência em qualquer lugar que eu estiver. Bacana. Então, como nordestina, a gente tem que pensar muito sobre isso, porque a gente realmente, como nordestina, a gente tem que se firmar e tem que se autoafirmar e se posicionar se autoafirmando. Então, acho que esse lugar no mercado de trabalho
fui muito conquistada em função desse olhar que eu comecei a ter muito global. Então, hoje eu dou aula... É isso que a gente fala das soft skills, né? Você usou a geologia, não é? A geografia. A geografia, desculpa. E a geologia o mapeamento, né? A sua habilidade de mapear coisas, você transformou de uma profissão. Sim, eu trouxe. E trouxe como um diferencial até estratégico, né? De observar os detalhes. E, Fábio, o conhecimento ele é acumulativo. Sem nunca uma coisa ou outra, eu era geóloga, agora tem que ser uma outra pessoa vindo que você carrega toda essa sua história, suas habilidades, seus aprendizados, né? E você montou a Sertão People, né? Que eu adorei o nome, e também trabalhou em outras empresas, como a Great Place to Work, né? Você está na BRH. Nessas suas andanças aí profissionais, o que você vê que o mercado está pedindo, né? Para essas mulheres que estão querendo fazer as suas transições, né? Achei muito bacana que você trouxe essa conexão interna, porque a gente fala, o mundo precisa de conexão. Concordo, estamos juntos nisso. A conexão externa, mas a conexão interna também é bem importante. É importante. Né? Mas e o que você está vendo aí de habilidade? Eu acho que o primeiro ponto é o da gente primeiro pensar que para eu ser para fora, eu preciso ser para dentro. Então, esse autoconhecimento, ele precisa acontecer. Porque senão a gente vai ficar presas em ciladas que a vida vai trazendo no mercado de trabalho também, né? Eu tenho até uma pergunta para ti. Inclusive, a gente fala autoconhecimento, é só parar uma vezinha e tá bom? Né? É um conjunto, né, Fábio? É um conjunto. O autoconhecimento vem da gente se olhar, da gente ter conversas estruturadas com pessoas que são preparadas para isso, né? Então, psicólogo. A gente precisa ter um conhecimento de como é que a gente funciona, para que a gente também não fique refém de manipulações, não fique refém do que vem de reatividades, né? Então, assim, é uma busca. Então, eu faço meditação, eu faço práticas espirituais, eu tenho minha terapia, tenho amigos que amizades são extremamente... São, às vezes, valem muito não é mais do que é terapeuta. Não é terapia, mas é terapeuta. Então, acho que esse autoconhecimento, ele vem daí. Tá. Né? O da gente se fortalecer no amor, da gente se fortalecer sendo fonte. Então, acho que o propósito também me trouxe isso. Um propósito alinhado, aquilo que eu acredito, ser uma pessoa coerente e congruente. Então, o meu caminho, minha jornada de carreira, ela está muito pautada na coerência. Então, fazer, falar e pensar numa mesma estrutura. Então, buscar... Não estou dizendo aqui que eu não sou incoerente, tá? Não estou dizendo aqui que eu não caio, né? Mas entram muitas interferências diárias no sistema que se você não ficar se reanalisando, né? Dá um bug. Né? Usando os termos da tecnologia. Né? Exatamente. Então, essa busca da congruência, eu acho que isso foi uma coisa que, para mim, também foi importante nesses papéis que eu fui desempenhando. Quando eu vim para Recife, eu sou pernambucana, mas eu morava em Alagoas, e quando eu recebi o convite para o Great Place, e que era para morar em Recife, eu vim realizando um sonho de voltar para a minha terra. E quando eu voltei para a minha terra, eu voltei... eu era nova na área, nova na cidade, e fui construindo relações muito importantes para a consolidação do Great Place aqui. Até hoje é muito engraçado que as pessoas, a Dani do GPTW. É o seu sobrenome, viu? Isso é uma das coisas também que acaba acontecendo na carreira, você não é só, né, a Dani, não sei. Isso. E como é que foi me transformar na Dani da Sertão, né? Então, no momento da pandemia, foi um momento que a gente teve que reavaliar muitas coisas, e foi aí que eu disse, não, eu preciso hoje... eu queria muito trabalhar também com mentoria, eu queria muito fortalecer mais mulheres, eu queria muito mergulhar mais na BRH. Então, tudo isso eu não ia poder se eu tivesse naquele papel do GPTW. Então, nessa mudança aí, eu fiz com a total consciência de que o caminho ia ser mais difícil. Né? Mas ali era o caminho que eu gostaria, que faria mais sentido diante do meu propósito. Bacana. E atendendo essas mulheres que você está atendendo como mentora, estando na BRH, até na época,
Quais são as habilidades ali? Quais são os fatores que você mais tem trabalhado junto às pessoas para que elas tenham sucesso, né? Que, aliás, essa é outra pergunta depois que eu quero falar com você sobre sucesso, mas assim, o que você vê de habilidades? Que dicas que você pode dar para quem está nos assistindo? Eu acho que o que elas deveriam trabalhar além do autoconhecimento, que é um eixo importantíssimo, né? Mas que outras habilidades? O resgate da autoconfiança. Tá. Eu acho que, às vezes, a gente se perde porque a gente não acredita na gente. Bacana. Então, acho que a autoestima está muito ligada à autoconfiança. A autoconfiança está muito ligada à coerência. Sim. Então, quanto mais a gente é coerente, quanto mais a gente é congruente, mais a gente é autoconfiante, porque a gente está praticando aquilo que a gente fala e que a gente pensa. Menos conflitos internos, né? Então, menos a gente vai se destoando daquilo que a gente realmente acredita, né? Vai se dispersando daquilo que a gente acredita. Então, eu acho que trabalhar essa autoconfiança, para mim, é gratificante demais. E não só para as mulheres. Então, hoje, no Sertão, eu entro numa organização, trabalho todos os níveis de liderança. Então, eu trabalho desde o líder do encarregado, desde o líder operacional que é encarregado, até o diretor, até o dono, até o CEO. Então, a gente percebe que todo mundo é humano, todo mundo tem os mesmos desafios, né? Tem as mesmas preocupações, tem as mesmas considerações de vida, percepções, assim, a gente vai, claro que a gente vai mudar, vamos dizer, as origens, a gente vai mudar as histórias, a gente vai mudar, mas essas histórias é que compõem o melhor do humano, né? Então, é muito gratificante a gente ver pessoas se encontrando e brilhando, aprendendo a brilhar. Assim, puxa, eu posso ter esse local de pertencimento, eu posso me pertencer para pertencer ao mundo. E você estava moderando um painel, né, com várias outras profissionais. Que resumo que você traria desse painel? Assim, 3 coisas que você poderia falar para quem está assistindo a gente aqui, que saiu nesse painel que te destacou, assim. Eu acho que quando a gente fala, né, que o mercado ele espera de um profissional, então acho que ele espera coerência, propósito, que todas as duas trouxeram, tanto né, a Poliana como a Daniele, e também gerar oportunidades. A gente não esperar acontecer, a gente realmente fazer acontecer. Então, às vezes a gente diz assim, mas eu queria tanto fazer aquele curso. Então, eu, enquanto, né, eu acho que o protagonismo, ele faz parte desse gerar essas oportunidades. Olha, eu não posso fazer, então o que é que eu posso fazer para fazer? Então, de repente eu posso juntar 3 pessoas e vender esse curso para 3 pessoas, de repente eu posso conectar com alguém. Enfim, a gente não pode esperar acontecer, né? Dando aqui um exemplo simples, né? Mas eu acho que o protagonismo, propósito, né? E a resiliência. Eu acho que tem muita adaptabilidade, muita flexibilidade. Eu acho que são pontos importantes para um profissional de hoje. Bacana, Dani. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Viu? Muito sucesso. Você também. Sucesso a todas vocês também. Esse é o Tech Talk delas e acompanhe a gente para os próximos episódios.